Olá, amados. Vamos conversar aqui sobre um assunto muito importante, muito sério para a nossa caminhada, né? Sobre miséria ou misericórdia, né? Então, exatamente na nossa família é que estão os nossos algozes, né? Eles não estão longe, estão sempre perto, né? Às vezes até mesmo um vizinho. É, Às vezes a gente está assim nessa situação com eles porque também nos prendemos a eles por elos kármicos, né? É, Quanto mais a mente nossa está fechada, né? Mais ficamos repetindo padrões, né? Repetitivos e e quando a gente percebe que está repetindo aquele padrão repetitivo, né? Quando a gente saca, né? Então a gente muda o padrão, né? E de lidar assim com aquela pessoa específica ou aquele grupo, né? De pessoas. Então, damos o salto quântico, né? E então assim, você quer assim aliviar seus karmas, né? Então, não adianta ficar pedindo, né? Faça por merecer, né? Então, a gente pode começar aqui pelos animais, né? É, os animais são muito mais gente do que a gente, né? Então, já sempre falo isso, eu vou repetir sempre, né? Passarinhos em gaiolas, passarinho que você corta a asa dele para ele ficar andando atrás de você na casa, ou ficar no seu ombro, né? Porque você cortou a asinha dele, né? É, ou se você não gosta, ou maltrata, ou trata esses animais como fossem objetos, né? Ou muita gente abandona na rua, abandona porque está velhinho, que está machucado. É, e sem contar os animais de raça também que são friamente explorados, né? Então, se temos esses tipos desses comportamentos, ou se não somos gratos às pessoas que nos ajudam, ou se tentamos assim ficar manipulando, né, pessoas para fazer o que a gente quer, o que a gente deseja, então nós vamos aumentando o nosso karma, né, e não aliviando, né, e e com essa atitude, é, vamos cada vez mais somatizando mais lições duras na nossa vida, né? Na nossa vida, no nosso caminhar. Então, não é assim a coragem para enfrentar a guerra biológica que nós estamos passando, não é a coragem para se comprometer consigo mesmo, né? Como assim, Maristela, né? Tem pessoas que não se comprometem consigo mesmo. Ela está sempre lá apontando o dedo, né, para as outras pessoas, para os outros parentes. É, Nós não nascemos como uma ilha, né, cerceada ou cercada de água ao nosso redor e sozinhos. Nascemos como uma pedra no tabuleiro, né? E com regras nesse jogo, né? E as outras peças estão assim entrelaçadas entre si, né? E entrelaçadas em mim. Então a gente assim que sempre se vitimiza, né? Fica se vitimizando, ela só perde, né? Porque vamos assim dar um exemplo assim, não casamos com alguém porque assim, uau, olha como ele é bonito,
né? Olha como ele é bem-sucedido. Não casamos com alguém só por isso, né? Ou por isso, né? Casamos porque estamos assim conectados àquela peça, né? Você casou com aquela peça que você está conectado. Você tem lições dentro dessa relação que você vai ter com ele para aprender, né? Na sua evolução, né? Ambas as partes vão aprender. Não necessariamente o casamento precisa ir até que a morte se separe. Às vezes você já aprendeu tudo que você tem que aprender, né? Você cresceu, você evoluiu, você consegue sair fora do tabuleiro, né? Então, nós não casamos com alguém por um acaso, né? Então, existe assim uma hipnose neuroquímica, né? Entre as duas pessoas que se relacionam, que se casam, e isso é inconsciente, né? Foi assim, marcado para ser assim, né? Antes da gente nascer, já tivemos ali numa sala especial onde foi estabelecido que estaríamos caminhando junto com essa pessoa aqui nessa existência, né? E na grande maioria dos casos lições duras, né? São raríssimos os casos que as lições são mais amenas, mas essas pessoas sempre, quanto mais essas pessoas que têm lições amenas, quanto mais elas crescem, mais elas buscam ajuda para o autoconhecimento. Quanto mais elas se conhecem, mais ameniza as lições, né? Então realmente conseguem sentir o perfume do planeta Terra, né? A beleza. Então, até assim, no nosso local de trabalho, temos assim um roteiro, né? Para nós nos evoluirmos, né? Mas assim, como assim, todo bom diretor, mas como assim, todo bom diretor e bom ator, ele sempre melhora o cenário e a situação. Então você tem que passar algumas lições duras no trabalho, algumas lições duras dentro da família, algumas lições duras dentro do relacionamento, mas como sempre o bom diretor e o bom ator que nós somos nessa peça da vida, conseguimos melhorar o cenário, né? E se você vê que mesmo melhorando o cenário, aquela peça não vai ficar uma peça de sucesso, então você pode se retirar, né? Você pode se retirar dessa atuação, né? E fazer uma outra atuação. Depende muito da maturidade de cada um. Não é se lamentando que a gente resolve os problemas, né? Não é se lamentando, não é se vitimizando, né? É com maturidade, responsabilidade que vamos assim melhorando e assumindo com responsabilidade as nossas lições, né? Portanto, assim, quando você se vitimiza, fica assim preso a coisas ridículas. Quanto mais você vitimiza, mais você fica lá preso a coisas, a situações, a relacionamentos ridículos, por causa, assim, às vezes, muitas vezes, da ambição, da vaidade, do orgulho, né? E aí você vai só, né, atrasando sua evolução. Você fica assim rodando, assim, que nem tonto numa roda assim, e repetindo os mesmos padrões, né? As mesmas reclamações, as mesmas lamentações, né? E a gente sempre percebe assim que a espiritualidade da pessoa infeliz é sempre apontar
os defeitos dos outros. Quanto mais infeliz é uma pessoa, mais ela fica apontando os defeitos dos outros, né? E lembrando assim que quando você pensa que você está perdendo, você está ganhando. Perder só nos ensina a jogar melhor, né? Então, as pessoas falam assim, ai, tá difícil, tá pesado, né? Tem muita gente que na quarentena pensa em tirar a vida, né? Por questões financeiras, por questões de ficar mais em casa, o ato de não sair por aí comprando novas experiências, faz a pessoa voltar para si mesma e não se suportar também, né? Então, porque acha a própria vida insuportável, né? E tem muita gente que faz assim a vida dos outros também ser insuportável, né? Tudo isso estamos aumentando o nosso karma. E o problema nosso nunca está fora, nunca está fora de nós, né? Está sempre dentro de nós. Quando tá ruim dentro de nós, vamos exteriorizar essa coisa ruim que está dentro para fora, né? Vamos ter que ter lições mais duras para ver se bate uma maturidade e a gente toma uma posição, né? E o que está fora sempre está nos mostrando a nossa incapacidade em se valorizar, em se resolver, né? E nós projetamos assim exatamente o que somos, né? Então precisamos parar de repetir os mesmos erros, né? E pessoas maduras são assim mais focadas, né? Por ser assim mais focadas, elas parecem ser frias, né? Assim como o bom profissional, que ele é focado, ele parece ser frio, né? Mas não são, né? Esses profissionais assim que parecem ser frios, que são focados, são os que mais ajudam os seus pacientes, né? E pessoas assim maduras não são assim errôneas, né? Elas não ficam assim, elas não são assim emocional, né? São muito pouco emocional, né? É porque ela tem o sistema límbico muito ativado, né? Então as pessoas assim muito emocional, elas têm o sistema límbico assim muito ativado, né? Então qualquer coisinha desequilibra, né? Qualquer coisinha fica muito bravo, né? Qualquer coisinha fica com muito medo, né? E quando a gente expande a consciência, né? Então não temos mais tanto medo, né? Não sofremos tanto. Sentimos com a alma e não com o ego, né? E tudo na vida é conquista, né? Presta bem atenção, amado, amada, tudo na vida é conquista. Ah, é sorte. Não, tudo na vida é conquista. A mudança só depende de nós, né? Então, assim, ai, Maristela, quando que nós vamos curar o coronavírus, né? Quando vai acabar tudo isso? Quando vamos achar a verdadeira cura para o câncer? Quando vamos achar a verdadeira cura para isso, para aquilo, né? Né? E os extraterrestres, né? Não, não. Por que não fazem isso? As pessoas perguntam, né? Não é interessante, né? Então, porque essas doenças são kármicas, né? Vírus, pandemia, né?
são kármicas, né? São nossas. E é muito assim, primarismo, né? Nós fazemos o problema, nós fizemos esse problema, né? Sendo egoístas, sendo rancorosos, invejosos, cheios de ódio, nós fizemos esse problema, né? Nós temos que encontrar a solução. É assim que aprendemos, é assim que evoluímos, né? Então, muito digno de uma pessoa quando ela procura uma boa terapia de ponta, onde ela vai entender a raiz daquelas dores pelo corpo, a raiz da dificuldade financeira, a raiz do conflito de um relacionamento, né? A raiz de a pessoa às vezes ter tanta condição boa financeira, mas sentir um vazio muito grande dentro dele, né? Esse é merecedor de apagar os karmas, né? Então os ETs estão aqui fazendo o que, Maristela? Eles estão tentando de uma forma fraterna, né? Evitar a destruição do nosso planeta, o que já é muito, né? Somos extremamente inteligentes para nos curarmos de qualquer situação, de qualquer doença, né? Seja ela pequena, passageira ou crônica, né? Basta que voltemos para dentro e achemos a nossa solução dentro de nós, ela não está fora, né? Você vê assim pessoas assim há 40 anos atrás, 50, 60 anos atrás, que tinha até medo de falar a palavra câncer, né? Achava que se falasse câncer já estava atraindo. Olha quanto a ciência vem galgando, né? E achamos verdadeiramente a cura para o câncer, né? Ou achamos verdadeiramente a cura para qualquer outra doença crônica? Não, meu amigo. Vai ser muito, 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 muito ilusório saber que isso vai acontecer. Porque se isso acontecer, chega uma nova doença. Porque o ser humano tem que aprender a se analisar. Nossa, essa doença chegou em mim, por quê? Né? Faz quanto tempo que eu estou alimentando ódio, mágoa, inveja, né? Sobre determinada pessoa ou determinada situação, né? Então a cura está dentro de mim, né? Mas eu quero que a ciência faça por mim, eu quero que o ET faça por mim, eu quero que o extraterrestre faça por mim, né? Imaturidade, né? Então nós já temos assim engenharia até reversas, né? O que é isso, Maristela, né? Desenvolver um novo software, um dispositivo que realize a mesma função, às vezes, de uma nave que muitas pessoas já estão vendo, né? E que realize a mesma função em uma espécie de duplicação da original. Então, nós conseguimos fazer muito reverso. A engenharia já está fazendo muito reverses, né? Mas a cura dentro de você é você que faz esse reverso, né? É você que tem que entender por que aquela doença está com você. Por que o coronavírus pegou você ou pegou a família inteira e não pegou um indivíduo da família, né? Vamos entender como é esse indivíduo que o coronavírus não quis ele e pegou o resto da família. Que tipo de pensamento essa pessoa tem, né? E que tipo do resto do grupo da família essas pessoas têm que o coronavírus pegou, né?
Que tipo de pensamento essas pessoas resolveram ter para o coronavírus soltar? E que tipo de pensamento tem outras pessoas que ele não solta e leva à morte? Né? Então, se a gente for analisar, essas pessoas que estão morrendo, elas já tinham um pensamento contínuo de vontade de morrer. Né? Então, quem atrai mais um mal, Maristela? Né? Quem tem mais um mal dentro de si. Se você está atraindo muito mal para a sua vida, porque você tem muito mal dentro de si. Quem mais atrai os enganadores, Maristela, né? Os profissionais enganadores, até líderes religiosos enganadores. Quem mais atrai? Quem costuma enganar os outros. Né? Quem mais costuma enganar os outros, né? Quem mais costuma judiar das pessoas, mais são judiados. Mais são judiados, maltratados também por outras pessoas, né? Então, quanto menos sintonizarmos no medo, melhor estaremos, melhor viveremos, né? Então, miséria ou misericórdia, né? Você decide a sua vida. Miséria é quando você está sempre culpando o outro por você estar doente, por você estar numa situação difícil financeiramente ou profissionalmente, porque você vive na miséria, você só lamenta. Misericórdia, né? Quando você agradece a sua vida desde a hora que acorda até a hora que se deita. Gratidão. Amor sempre.